Fala, meus amigos, tudo bem? Timão joga hoje a decisão contra o Remo pela Copa do Brasil. A gente vai falar aqui também no 12 em Campo sobre o jejum de gols e a irritação do Yuri Alberto nesta temporada. E claro, não podemos deixar de falar também sobre as mudanças que o Cuca prometeu. Prometeu e vai cumprir nesta partida contra o Remo. E também um assunto bastante importante: o Corinthians corre risco de sofrer transfer ban se não quitar uma dívida aí com o ex-atacante do clube. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Chegando com o 12 em Campo News, edição aqui da hora do almoço, trazendo para vocês as informações do Timão no dia de hoje. Corinthians que às 9h30 pega o Remo na Neoquímica Arena, precisando reverter um resultado de 2 gols. Pelo menos 2 gols para levar a decisão aos pênaltis e 3 ou mais gols para classificar no tempo normal. Foi derrotado lá em Belém por 2-0, num jogo horroroso, onde ninguém jogou nada, e agora vai ter que fazer tudo aquilo que não fez nesses últimos jogos, que é marcar, quer fazer gols, quer correr, quer jogar um futebol melhor, um futebol mais bonito e um futebol, sobretudo, mais intenso. Quem está muito irritado com essa situação toda é o Yuri Alberto. E por que irritado? O Yuri Alberto vive uma das maiores secas de gol desde quando chegou ao Corinthians. O Yuri está para completar aí quase 60 dias, né, quase 2 meses sem balançar as redes. O último gol do Yuri foi contra o Santo André pelo Campeonato Paulista, isso em março. A gente já está indo para maio, então tem bastante tempo aí que o Yuri não balança as redes. E a gente percebe um jogador muito diferente dentro de campo. Além da bola não chegar a ele, quando chega, ele realmente também não tem feito muita coisa. Não tem jogado bem, e isso tem irritado o jogador. Nas 2 últimas partidas, contra o Argentino Júnior e contra o Goiás, o Yuri Alberto, que sempre passa na zona mista ali, na frente dos jornalistas, após as partidas, ele sempre para, ele sempre dá entrevista, ele sempre fala na boa ou na ruim, como a gente costuma dizer. Né? Porque tem muito jogador que só fala na boa, né? Quando ganha. Quando perde, o jogador não fala nada. O Yuri não, sempre falou, na boa e na ruim. Sempre com um sorriso no rosto, sempre buscando ali passar confiança. Nos últimos 2 jogos, mesmo sendo chamado pelos jornalistas, o Yuri Alberto não parou, não conversou com ninguém, não deu nenhum tipo de declaração. Ele tem 4 gols na temporada. Roger Guedes tem 12. Né? 3 vezes mais gols do que o Yuri Alberto em 18 jogos, no caso do Roger Guedes. 18 jogos, 12 gols, um momento espetacular. O Yuri apenas 4 gols. Né? Os dois não estão muito afinados dentro de campo. Não vou dizer que exista nenhum tipo de problema entre eles aqui. Mas eles não estão mais, talvez, falando a mesma língua dentro de campo. Que em determinado momento, logo depois daquela polêmica onde o Vitor Pereira disse que eles não dariam certo jogando juntos, etc., eles desandaram a jogar bem, começaram a fazer gols, um dando assistência, um tocando para o outro. E agora a gente viu uma distância muito grande deles dentro de campo e o Roger aproveitando muito mais as oportunidades que tem. Às vezes na individualidade e às vezes também por receber um passe com a qualidade melhor. Já o Yuri Alberto, as bolas realmente não chegam, né? Principalmente quando o Renato não está em campo, a bola não chega com qualidade lá na frente, e quando chega, o Yuri sofre uma marcação muito forte e não tem conseguido se livrar. Portanto, hoje é um jogo para que o Yuri Alberto volte a sorrir, ele que sempre teve essa característica, né, de sorriso no rosto, e volte, sobretudo, a balançar as redes. Ele precisa, atacante vive de gols, e todos ficam incomodados aí quando isso não acontece. E para o jogo de hoje, além de contar com a esperança de gols aí do Yuri, que será muito importante, né, um golzinho do Yuri, 1, 2, aí o Corinthians precisa fazer pelo menos 2 hoje, o time terá mudanças. O Cuca prometeu isso logo depois do jogo contra o Goiás. Falou que
o que ele viu não é aquilo que ele quer, e ele quer mudanças. E já nesse jogo contra o Remo, eu tinha falado aqui, eu trouxe aqui antes, logo depois da partida contra o Goiás, que ele faria mudanças e medalhões iriam para o banco. E nesse jogo contra o Remo irão. Não sei se todos, mas alguns, não tenho dúvidas de que sentarão hoje ali e começarão o jogo no banco de reservas. Um provável time do Corinthians para a partida de hoje, tá, gente? Quando eu falo que é um provável, a gente tem pré-jogo hoje aqui às 8 da noite, e aí a gente traz a escalação oficial, a gente traz as informações do jogo, onde você vai assistir, quem apita, enfim, aquele esquenta legal aqui que o 12 em Campo faz. O provável time do Corinthians, e aí é o provável, tá, minha gente? Porque não dá para a gente ter ainda a certeza. Para hoje à noite é a seguinte: Cássio no gol, o Duqueiroz na direita. E aí pode ter, talvez, uma novidade aí em relação ao Rafael Ramos, porque não teve lista de relacionados. E a gente não viu o Rafael Ramos treinando em momento algum. Então eu acho pouco provável, perdão, eu acho pouco provável que o Rafael acabe surgindo aí nessa lista. Bruno Mendes e Gil na zaga. Matheus Bidu na esquerda. Eu acho que pinta como novidade no lugar do Fábio Santos. No meio, o Rony, o Fausto, o Matheus Araújo. Pode pintar ali como novidade Roger Guedes, Yuri Alberto e o Adson. Este é o time que pode começar jogando. É uma possibilidade, tá? Mas oficialmente o time só uma hora antes da partida. Quero saber o que você acha desse time. Você acha que tem possibilidade? Você começaria com Barleta? Você começaria com o Matheus Araújo? Lembrando que o Pedro está fora por torção no tornozelo, e inclusive deve estar fora do jogo de sábado contra o Palmeiras. O Fagner ainda se recupera de um edema na coxa, o Caetano ainda se recupera de um edema na coxa, o Renato Augusto ainda se recuperando da cirurgia da artroscopia no joelho. Bom, perdão, gente. Ainda me recupero de uma gripe pesada. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão do Matheus Bozelli. O Corinthians perdeu um recurso, né, que tinha solicitado junto à FIFA, né? A FIFA negou um pedido do Corinthians para uma dívida que o clube tem com o ex-atacante Mauro Bozelli, tá? Bozelli, que jogou no Corinthians durante um período curto de tempo, né, de 2019 até ali o final de 21, início de 22, final de 21, início de 22. Foram 72 jogos com a camisa do clube, 17 gols marcados. E no meio do caminho, surge uma dívida. O Corinthians deixou de pagar alguns valores ao Bozelli, ele entrou com recurso, né, através de seus advogados, e o Corinthians foi condenado a fazer esse pagamento. Tá? É um valor aproximadamente de 7 milhões de reais, pouco mais talvez, e o Corinthians tem 45 dias para fazer o pagamento deste valor. Não fazendo, o Corinthians pode sim sofrer o transfer ban. E o que é o transfer ban? É aquela punição aplicada pela FIFA quando um clube deixa de cumprir as suas obrigações lá, com pagamentos, de transferências de jogadores internacionais. Então, são 45 dias que o Corinthians tem para fazer esse pagamento. O Corinthians já procurou os agentes do Bozelli, os advogados, para tentar pagar isso de uma forma amigável, porque o risco, sim, de transfer ban. Se não pagar em 45 dias, não entrar num acordo, enfim, vai correr um risco. E aí, não pode escrever, não pode regularizar jogador, não pode contratar. Então, se a coisa já está ruim agora, imagina com o transfer ban. Então, a que ponto, né, a gente está chegando agora de, mais uma vez, correr um risco aí de sofrer uma punição, sofrer
um transfer ban e não poder inscrever nenhum jogador até que a dívida seja totalmente paga. Esses valores, claro, são corrigidos e o Corinthians busca aí, junto aos agentes e aos advogados do Mauro Bozelli, uma forma de pagar isso daí. Mas o fato é que a FIFA estipulou 45 dias para que a dívida seja quitada. Caso contrário, o clube poderá sofrer sim o transfer ban. Tá bom? A gente volta mais tarde, às 5 horas tem vídeo, às 8 da noite tem pré-jogo e depois da partida teremos o pós-jogo aqui no 12 em Campo. Dia de muito trabalho, dia de muita informação, dia de muita notícia. No vídeo das 5 horas eu vou trazer uma informação importante para você com relação ao Cuca e um possível substituto, caso ele não fique no clube. Legal? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comenta o que você acha de todas essas situações aí que estão acontecendo no Timão. Grande abraço a todos, fiquem bem, excelente dia a todos, até daqui a pouco. Tchau, tchau.